Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, novamente, né, para mais uma reunião de ATPC, mais um momento de interação nossa, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Todos e todas muito bem-vindos. Eu queria ressaltar que o objetivo da ATPC de hoje não é voltado apenas para o componente curricular de língua portuguesa. A nossa TPC de hoje, ela se estende a todas as áreas do conhecimento e todos os componentes curriculares. Por quê? Porque ela parte de uma ação do MMR, tá? Na verdade, essa ação, ela foi pensada para ser trabalhada em forma de uma OT presencial, né, com todas as 33 escolas. Porém, de acordo com esse cenário atual que estamos vivenciando, essa ação ela tomou uma nova roupagem, né, digamos assim, e estaremos aqui explanando ela para vocês nessa TPC de hoje. Nós vamos abordar um pouco sobre concepções de leitura, estratégias de leitura, né, que é uma competência que deve permear todo o currículo, todos os componentes curriculares, todas as áreas do conhecimento. Então, seria o objetivo essa ação do MMR, né, que foi pensada dessa forma. Então, eu vou dar início, né, espelhando, compartilhando a tela aqui com vocês. Isso. A primeira tela, né, orientações para a língua portuguesa, mas vale enfatizar novamente que se estende a todos os componentes curriculares, né? Apesar de o momento agora ser pertinente à língua portuguesa, ele também se estende a todas as áreas e componentes. Partindo aí do problema detectado no MMR, em reunião com a equipe da diretoria e analisando dados das 33 escolas, chegamos à conclusão que o ensino médio ele é mais resistente, né, diante da leitura. O baixo desempenho maior é em relação ao ensino médio. Os alunos do ensino médio, eles leem menos. Os do ensino fundamental acabam se empenhando mais em questões de leitura, né? Talvez o aluno do ensino médio atualmente esteja se dedicando mais a uma leitura aí no meio digital, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Aí foi pensada uma ação de melhoria, uma ação de formação, né, que é a ação de melhoria do MMR, sobre concepções de leitura no mundo contemporâneo para disseminação nas escolas. O MMR, Método de Melhoria de Resultados, né, com foco nas concepções de leitura para o dia de hoje. Eu dou início com um trecho de Rubem Alves, que eu gosto muito, né, que diz assim: as palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada a veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Eu gosto muito desse trecho porque ele nos mostra que a leitura ela vai além das palavras. Ela envolve uma leitura mais do ser humano, uma leitura mais carregada de sentimento, um olhar que precisa ser aprendido. Às vezes, por meio de um olhar, a gente consegue detectar muitos sentimentos, muitas coisas. Então, às vezes, a leitura é uma leitura de mundo mesmo, não só das palavras em si. Um outro trecho bastante relevante do grande Paulo Freire já entra mais numa questão teórica da leitura, tá? Que ele nos ressalta da seguinte forma: não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Já entra na questão teórica da leitura, das condições de produção, do contexto social, do autor, do leitor, todo esse processo que envolve a construção de sentidos do texto mesmo, tudo que envolve o processo da leitura.
Os objetivos a serem trabalhados nos dias de hoje são conhecer perspectivas teóricas sobre concepções de leitura voltadas a todas as áreas de conhecimento, estudar os eixos teóricos sobre leitura propostos pela BNCC e pelo Currículo Paulista, analisar os conceitos de multiletramentos e novos letramentos e suas implicações na educação contemporânea, e refletir sobre as diferentes estratégias que o leitor utiliza para atribuir sentidos ao texto. São os principais objetivos que iremos abordar nesse momento interativo de hoje. Dou início nessa parte teórica sobre as concepções de leitura. Tive embasamento, né, nas leituras das obras de Cog e Elias, tá? São desses autores, me embasei teoricamente neles, para falar primeiramente dessas três concepções. Foco no autor, que está mais relacionada à captação de ideias do autor, foco no texto, que está mais relacionada à estrutura, ao código, e foco na interação, que está voltada para a produção de sentidos do texto. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na perspectiva de foco no autor, como o próprio nome diz, o foco está mais voltado para o autor, a representação mental que o autor nos quer passar, o produto lógico do que ele quer dizer, o sentido está mais voltado para o autor, não na interação autor-leitor. Volta-se mais para o que o texto quer dizer, a captação de ideias do próprio autor. A perspectiva de foco no texto, ela é mais voltada para a estrutura, para o código, a reprodução de ideias do que o texto quer dizer, a reprodução das ideias do texto ali, uma leitura mais superficial do código, mais estrutural mesmo, voltada mais para o texto enquanto estrutura, enquanto código. A terceira perspectiva, de acordo com Cog e Elias, seria autor, texto e leitor. Essa perspectiva ela vai mais no sentido do diálogo do leitor com o texto. Ela já tem um foco na interação, na inferência que o leitor produz quando ele lê esse texto, na seleção e antecipação de ideias que o leitor vai construindo no momento dessa interação e na produção de sentidos que ele constrói a partir do leitor, a partir da leitura desse texto. Ou seja, no diálogo entre o autor, texto e leitor. Seria uma leitura aí mais interativa. Agora eu vou apresentar para vocês uma perspectiva com base em outra autora, né, Orlandi, tá? Enip Sinelli Orlandi, que ela vai mais para a linha aí da análise do discurso, de uma perspectiva discursiva da leitura. É uma leitura aí mais voltada para o discurso mesmo, que envolve mais as condições de produção, condições sociohistóricas, que a gente pode até aí relacionar com a primeira leitura do trecho do Paulo Freire, lá do início, né, que eu apresentei para vocês. Não basta saber que Eva viu a uva, é preciso saber a posição social que a Eva ocupa, quem trabalha para produzir e tal. Envolve todos esses elementos aí de condições de produção, condições sociohistóricas, cultura, construção de sentidos e significados, produção de discursos. É uma leitura que o leitor interage com o texto de forma a ele ir apreendendo o texto e também ir construindo os significados do texto a partir de suas vivências, dos seus conhecimentos, de outras leituras, do contexto, analisando as condições de produção, todos esses elementos envolvidos na leitura. Mas e a leitura na escola, aqui nesse slide? Vamos falar um pouquinho agora da escola, como acontece essa leitura na escola e como o aluno vê essa leitura na escola. De acordo com o Rojo, né, Roxane Rojo, se perguntarmos ao aluno que quer ler na escola, possivelmente ele dirá que é ler em voz alta, sozinho ou em jogral, por meio de um questionário para copiar e localizar informações. Com base em pesquisas feitas, né, esses autores trabalham todos com evidências em pesquisas, né, a autora nos ressalta aqui o que possivelmente a maioria dos alunos dirá em relação à leitura realizada nas escolas. Ainda diante da mesma autora,
né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias, depois nós vamos comentar um pouco sobre a leitura realizada na escola, em convergência com a questão ali do que os alunos pensam sobre a leitura. Essas capacidades de compreensão e estratégia são importantes, todas elas têm sua relevância, né, no momento de leitura e devem ser trabalhadas com os alunos, todas elas têm seus objetivos. Ativação de conhecimentos de mundo, que leva em conta os conhecimentos que o aluno tem, as experiências que ele traz consigo, que ajuda, né, ele na construção aí dos sentidos do texto. Antecipação ou predição de conteúdos ou propriedade do texto. Essa é a antecipação que ele faz a partir do título, de fotos que está nos textos, legendas, o suporte de circulação desse texto. Com tudo isso, ele consegue visualizar e fazer uma antecipação do tema e de que o texto vai tratar ali diante desses elementos. Checagem de hipótese é a busca de hipótese que ele vai construindo ao longo do texto. Ou ele confirma hipótese, ele descarta hipóteses. Na progressão do texto ali dos parágrafos, ele vai confirmando ou descartando hipóteses. Localização ou cópia de informações. É aquela leitura que ele faz para buscar uma informação, que ele grifa o texto, né, que ele lê ali para estudar, grifa um texto relevante. Essa mais uma localização ali mais superficial das informações que o texto traz. Comparação de informações. É a comparação que ele faz com outras leituras que ele já realizou de outros textos, né? Ele traz a história das leituras dele, ele compara e traz também para as próximas leituras, isso tudo ajuda a construir os sentidos do texto. A generalização, ela envolve algum exemplo que o autor cita no texto, explicações que o texto traz, que ficam guardadas na memória e faz essa retomada de elementos que a gente consegue resgatar depois, né? A gente não consegue, durante uma leitura, gravar tudo. Aí, às vezes, por meio desses exemplos, dessas explicações, a gente consegue depois retomar pela memória essas generalizações que a gente guardou por meio de explicações e exemplos. Produção de inferências locais, que tem a ver com um vocábulo ou, às vezes, uma estrutura que não conseguimos compreender direito ao longo do texto. Às vezes, por meio do parágrafo anterior ou do parágrafo posterior, a gente consegue ali fazer uma inferência local por meio de associações. E, por último, a produção de inferências globais, que tem a ver com as pistas que o autor vai deixando no texto e o leitor vai interagindo com esse texto e captando essas pistas, os implícitos que o texto traz, que às vezes não estão ali na sua superfície. Essas são estratégias que ajudam numa compreensão leitora e que são importantes que o professor trabalhe, né, com os alunos, que ajudam na compreensão do texto. Durante uma leitura ali na sala de aula, são importantes e elas fazem com que o aluno interaja com o texto e consiga uma melhor compreensão dele. Só que eu entendo, gente, diante de todas as leituras que eu já fiz, que essas estratégias elas não podem se esgotar só aí. A leitura ela é muito mais que isso. A leitura é muito rica, né? Então, a gente tem que procurar trabalhar aí naquela linha das condições de produção. Quem é o autor, né? Quando ele viveu, todos esses elementos, eles interagem aí com a construção de sentidos do texto e devem ser levados em conta. Estimular o aluno a produzir uma leitura discursiva, né? Aqui, a partir desse slide aqui, como eu ressaltei, levando em consideração tudo isso, o discurso mesmo, as condições sociohistóricas do autor, não só do autor, do leitor. O texto ele é um momento de interação, ele é muito rico, ele pode ser trabalhado de uma forma mais ampla também, para além daquelas estratégias. Então, aí a gente, ainda de acordo, né, com a mesma autora, como interpretar que entra naquilo que eu acabei de
de falar para vocês, de enfatizar com vocês. Como interpretar um texto discursivamente, né? Que é nessa linha aí de uma leitura mais interativa, mais discursiva. Quem é seu autor? Que posição social que ele ocupa, né? Que ideologias ele assume e coloca em circulação? Em que situação ele escreve? Com que finalidade? Como ele valora seus temas, positivamente ou negativamente? Então, o aluno, para fazer uma leitura discursiva, ele precisa entender todos esses critérios que envolvem o texto, tá? Saber quem é o autor, o período histórico que ele viveu, que posição social que ele ocupa, né? Como ele pensava, em que situação que ele escreveu. Tudo isso contribui para que o aluno construa o sentido, para que ele possa interpretar melhor o que o texto quer dizer. Porque o texto ele tem uma carga semântica muito grande, que envolve todos esses elementos. Então, o leitor ou o aluno, quando ele entra em contato com o texto, a partir de todos esses elementos, ele consegue dialogar com o texto e ele produzir uma leitura crítica também, fazendo inferências, construindo o seu próprio sentido, todas essas ideias ele vai captar de acordo com essa leitura. Esses elementos eles contribuem para que o aluno construa uma leitura mais completa. E diante de tudo que foi abordado, falando aqui um pouquinho do currículo paulista e da BNCC, em convergência com a concepção que a gente adota aqui em relação ao texto, o currículo paulista, né, a gente compartilha aqui uma das competências gerais da BNCC e do currículo paulista, é uma competência essa competência que eu vou citar agora é uma competência geral da BNCC e ela é reiterada também pelo currículo paulista. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, não tem como ser deixado de lado o social, o histórico, né? O contexto socio-histórico, a cultura digital também hoje. O aluno lê muito hoje no contexto digital, né, nas plataformas digitais, aí no meio digital, então, nas próprias redes sociais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, nos próximos slides. Então, essa é uma competência da BNCC e do currículo paulista, que vai aí ao encontro, né, de tudo que foi falado até agora. Né? Tudo que foi falado até agora envolve todos esses elementos de texto e de leitura. As competências gerais aqui apresentadas da BNCC, né? Conhecimento, mobiliza durante a leitura também todas essas competências aqui, elas entram. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, argumentação, e todas elas colaboram também para o trabalho e o projeto de vida do aluno. Todas elas devem ser trabalhadas para que o aluno consiga também aí desenvolver o seu projeto de vida. Essas outras aqui em cima, elas estão mais relacionadas às competências socioemocionais, tá? Por isso que elas não estão com a flechinha. São importantes também, né? Devem ser trabalhadas em todo o currículo, mas as estão com a flechinha que são mais direcionadas aí à questão da competência leitora que a gente está conversando hoje. A leitura, ela contribui também para a proficiência escrita do aluno, né? A leitura também é muito importante por isso. Ler e escrever são competências fundamentais e intrínsecas a todos os componentes curriculares. Os professores devem, antes de tudo, ser professores de leitura para auxiliar o aluno e ampliar suas possibilidades de construção dos sentidos do texto. A leitura também contribui para a proficiência escrita dos estudantes. Então, a leitura ela é muito importante, por isso ela deve ser trabalhada em todos os componentes curriculares, né, em todas as áreas de conhecimento, porque a leitura ela é uma chave, né, para a aprendizagem. Eu queria só ressaltar
é uma opinião minha, assim, a leitura ela é tão rica que, por exemplo, a gente, quando vai trabalhar um texto com o aluno, muitas vezes, os próprios manuais também, a gente foca muito nos aspectos técnicos, né, no geral. Por exemplo, um texto ele é tão rico, às vezes a gente tem proposta de atividade que propõe, diante da riqueza do texto, vem a pergunta, identifique qual a voz verbal, a classificação do substantivo. São importantes essas atividades? São importantes, devem ser trabalhadas, a gramática tem sua importância, só que ela deve ser trabalhada ali no contexto do texto mesmo, porque uma palavra, quando ela é tirada do texto, ela perde a sua carga semântica, né? Isso não deve ser trabalhado como frases soltas, deve ser trabalhado ali no próprio texto mesmo, no sentido geral do texto, no sentido global dele, porque a palavra ali, o texto, ele tem uma riqueza temática muito grande, ele é muito, muito rico. Então, quando a gente tira uma frase do texto e trabalha ela de forma isolada, ela acaba ficando ali mais técnica, na mera gramática, né? A gramática, ela é importante, mas ela deve ser trabalhada de uma maneira contextualizada para que o texto não perca a sua riqueza temática, né? Deve ser trabalhado ali num conjunto, a gramática em conjunto com o texto. Que aqui esse slide ele vai falar justamente do que eu acabei de colocar para vocês, que um dos fatores apontados em relação ao letramento escolar está na supervalorização de aspectos técnicos, né? De modo que gera o sufocamento dos aspectos sociais e culturais e, ao mesmo tempo, dificulta as possibilidades de aprender e também de viver dos alunos. Então, quando a gente trabalha o texto, né, a leitura, a gente leva em conta também as vivências do aluno, os elementos sociais e culturais que ele mobiliza durante essa leitura, e a gente trabalha de uma forma mais contextualizada, trabalha a gramática também de uma forma ali no contexto do texto, levando tudo isso em conta, a gente produz, né, a gente trabalha com o aluno uma leitura mais real, uma leitura mais contextualizada, uma leitura que o aluno veja mais sentido, né, que mobilize ali várias estratégias de leitura, concepções ali, uma leitura discursiva, que o aluno consiga produzir uma leitura crítica, fazer inferências, e quando ele leia, ele também consiga construir os seus sentidos a partir de suas vivências. O X da questão, uma perguntinha para nós, enquanto professores, refletirmos, né? Quais as relações entre as finalidades contemporâneas da leitura e as práticas mobilizadas na escola para atingir essas finalidades? Essa questão é só para a gente refletir um pouco sobre a nossa prática, como a gente vem trabalhando e tentar aí, né, criar outras possibilidades. Nós vamos agora, a partir desse slide, falar um pouquinho sobre a leitura no meio digital. O meio digital hoje é muito presente, né, na nossa vida, principalmente nesse cenário atual que estamos vivendo aí diante dessa pandemia, né, do coronavírus, da Covid-19. Então, a gente tem percebido o quão importante a tecnologia tem sido e que ela é uma realidade que não dá mais para ser deixada de fora. O aluno, ele lê muito, ele escreve muito no meio digital, né? Então, esse meio digital, ele trouxe duas mudanças, né, que também devem ser consideradas aí no âmbito educacional, de acordo com o currículo paulista, né? A sociedade, né, do século XXI, hoje em dia, nós estamos cada vez mais aí envolvidos com a tecnologia e o aluno lê muito no meio digital. E o meio digital, ele tem uma multiplicidade de linguagens muito, muito grande, né? E não só no meio digital, a multiplicidade de linguagens também está no texto físico, no trabalho com as atividades por meio do papel que a gente realiza na escola, dos materiais didáticos disponíveis. Tanto é que a prática dos multiletramentos, né, ela envolve tanto o trabalho dessa multiplicidade de linguagens no meio digital, como também fora do meio digital, no meio físico, né?
essa multiplicidade social, cultural e linguística presente na sociedade globalizada. É uma multiplicidade de semiótica, um texto, uma linguagem verbal, não verbal, os movimentos, as cores, a diagramação, tudo isso é essa questão aí da semiótica e das múltiplas linguagens que envolvem os multiletramentos, que pode estar tanto no meio digital quanto também no físico. Esse termo, conceito de multiletramentos, ele foi criado pelo grupo de Nova Londres, tá? E grupo de Nova Londres, eles que criaram esse termo, os multiletramentos, e eles... o termo, né, em si, que eles criaram, remete a isso, a multiplicidade de linguagens, tanto no meio físico quanto no digital. Toda essa gama de semioses. Os textos multimodais, né, que englobam várias linguagens. Então, sendo assim, os multiletramentos, eles podem acontecer com o uso da tecnologia digital, como eu falei, né, das TDICs, e mesmo independente delas. Né, dado que a confluência aí de linguagens verbal, não verbal, ocorre também em materiais impressos, como folders, peças de campanhas publicitárias, cartazes, outdoors. Essa questão, gente, só para a gente entender, eu estou falando só para a gente entender um pouco, porque são conceitos novos, né? A gente escuta tanto falar de multiletramentos, novos letramentos, e às vezes a gente não sabe diferenciar. Então, seria só para a gente entender um pouco, porque eu sei que são conceitos que a gente tem aí muito contato por meio dos textos, né, acadêmicos, dos materiais que chegam para nós, né, didáticos, são conceitos muito presentes. Então, os multiletramentos, eles estão envolvidos com essa multiplicidade de linguagens, de textos multimodais, tanto no meio digital quanto fora deles. Agora, os novos letramentos, eles já são compreendidos em relação ao período histórico que envolve a tecnologia. Todas essas mudanças tecnológicas que vêm acontecendo. Tá? O currículo paulista também enfatiza que os novos letramentos, portanto, são bem mais compreendidos em relação a um período histórico de desenvolvimento social, intelectual e tecnológico. Então, tem o social, o intelectual e o tecnológico, e como ele vem acontecendo, essa mudança de mentalidade que vem acontecendo aí ao longo das décadas, e a questão aí da tecnologia mesmo que vem acontecendo e se disseminando cada vez mais, né, no nosso ambiente, na nossa vida. Ele tem a ver, os novos letramentos, com o que chamam de novo ethos, né? São mudanças que afetam profundamente os valores e as rotinas de uma educação convencional. A aprendizagem e a educação contemporânea, elas devem acompanhar os novos letramentos e compreender. É tudo que eu já falei, que não dá mais para deixar a tecnologia de lado, os alunos dominam muito. Às vezes, para a gente tem alguns desafios, mas eu creio que diante do cenário que estamos vivendo hoje, a gente também está aprendendo com a tecnologia, né? Os alunos são nativos digitais. Para nós, às vezes, é um pouco mais difícil. Nós estamos aprendendo, estamos caminhando junto com a questão da tecnologia. O cenário atual, apesar de ser muito difícil, ele tem contribuído bastante para, pelo menos assim, que a gente se envolva mais com a tecnologia e também desenvolva aí esse letramento digital e aprenda a lidar melhor com a tecnologia. Estamos aprendendo aí de uma forma difícil, né, num momento tão delicado que estamos vivendo. Então, os novos letramentos, só para vocês entenderem, eles têm a ver com uma nova mentalidade. Né? As pessoas que operam nesse tipo de mentalidade, elas reconhecem que tem o espaço físico, o meio físico, e tem o espaço virtual. Tá? Isso implica uma mudança de postura que a gente chama de novo ethos, que valoriza e leva à inclusão e à participação em massa e aos saberes distribuídos. Né? Essa nova mentalidade da gente tentar entender melhor a tecnologia, saber que existe um mundo físico, um mundo virtual, e os novos letramentos têm a ver com isso, com essa questão de como a tecnologia vem entrando cada vez mais na nossa vida. E a escola, ela está se transformando, ela está aderindo aos poucos a esse tipo de mudança, esse tipo de trabalho com a tecnologia. Então, o currículo paulista, todas essas citações eu procurei embasamento também na BNCC e no currículo paulista para trazer para vocês. E diante de outras leituras também que eu já realizei acerca do assunto.
Então, a escola, de acordo com o currículo, ela vem se transformando. E ela apresenta ainda características dos dois tipos de mentalidade. Mas é preciso que ela avance, que ela se adapte e se aproprie, né, dessas novas mudanças, compreendendo que é necessário acompanhar e se atentar às novidades. Então, o aluno, ele domina muito essas questões tecnológicas e a gente também tem que procurar aí se apropriando e participando desse universo. Ele lê muito. Talvez o aluno do ensino médio, ele esteja mais voltado para uma leitura do digital. E hoje em dia a gente tem muitos gêneros digitais, né? Que dá para eles lerem muito em forma de meme, tem livros digitais. Os alunos, eles não só leem no meio digital, tem muitos livros digitais, os alunos escrevem. Tem aplicativos que eles entram numa leitura ali e escrita colaborativa, e eles estão muito ali nessa questão aí do digital. Talvez seria uma estratégia de leitura ser trabalhada no ensino médio, né? Valorizar essa questão do digital para que eles leiam, já que eles estão mais envolvidos com esse meio digital, às vezes, do que os alunos do fundamental. Os alunos do fundamental, eles ainda conseguem ler mais no meio físico, apesar de também estarem bem engajados com o digital também, mas eu acho que o aluno do ensino fundamental ainda tem essa cultura mais do papel, de ler ali o livrinho, da contação de histórias, né? Aí, às vezes, isso no ensino médio vai se perdendo e o aluno, às vezes, fica focado mais no digital. Talvez seja a hora da gente ir ampliando essa leitura por meio digital, por meio dos gêneros digitais, que os alunos leem muito, né? E escrevem muito também. Eles leem e escrevem. Tem o gênero fanfic, que é ficção do fã, que os alunos leem livros e eles transformam capítulos. Eles mudam, por exemplo, lê um livro, não gostou do último capítulo. Eles vão lá e fazem uma nova versão daquele capítulo e socializam ali nas plataformas dos fanfiqueiros e escrevem ali. Então, quer dizer, é uma leitura e uma escrita mais direcionada ao meio digital mesmo, que talvez a gente deva, talvez não, né? A gente deve valorizar, a gente deve estar aberto a essa mudança. Já é muito presente e não dá mais para ser deixada de lado e tentar aí trabalhar e entender e aprender junto com o aluno mesmo, porque o aluno também tem muito a nos ensinar dessa questão tecnológica e está ali aprendendo junto com ele, orientando, né? Nosso sentido vai mais nessa linha tecnológica também da orientação, de mostrar para ele o que ele pode, o que ele não pode, das questões éticas, dos perigos da tecnologia, mas não tem como mais ser deixada de lado, ela tem que ser trabalhada na escola, essa leitura por meio do digital, envolvendo a prática dos multiletramentos e dos novos letramentos. Para finalizar, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão de um aplicativo que dá para ser trabalhado com todos os alunos, dá para ser trabalhado, mas de repente o sexto ano, o ensino fundamental, que gosta bastante de história em quadrinhos, é um aplicativo, ele se chama Cômica, né? Ele é um aplicativo fácil de manusear, de produção de história em quadrinhos. Tá? A gente baixa lá no Play Store. Eu deixei o link aqui para vocês aqui embaixo. Ó, é só clicar, ele já direciona lá no Play Store lá para baixar rapidinho. E ele é bem legal. Ele tem ó, aqui na galeria dele, dá para você trabalhar essa parte aqui escrito multi. Tem lá, dá para você fazer história em quadrinhos de 4 quadrinhos, 6 quadrinhos. O tanto de quadrinhos que você quer, dependendo do que você vai escrever. Ele tem vários recursos. Tem as onomatopeias, né? Dá para você fazer a questão ali o aluno trabalhar as onomatopeias que geralmente tem bastante no currículo do sexto ano, e de outras séries, anos também dá para trabalhar, e depende do que o professor, como o professor quer direcionar, que eles escrevam o tema, sobre o que ele quer fazer. Os balõezinhos, ó, todos esses recursos, fica bem legal. Eu fiz um exemplo aqui, ó, com algumas fotos minhas, só para ilustrar para vocês, né? Olá, pessoal, tudo isso vai passar. Somos fortes, vitoriosos, corajosos, os professores aí que têm se reinventado, né? Tá todo mundo trabalhando muito, está todo mundo de parabéns, né? As escolas aí têm realizado um ótimo trabalho, os professores são mais que vitoriosos, são corajosos, né? Têm enfrentado esse desafio da melhor forma possível para que as atividades cheguem aos alunos.
né? Então, somos fortes e corajosos e, se Deus quiser, o coronavírus vai embora logo para que a gente possa estar reunidos novamente de forma presencial. Muito obrigada a todos, tá? Esse foi um momento de interação, acredito ser muito rico. E na próxima, se Deus quiser, estaremos juntos de novo, né? De maneira virtual, mas em breve eu creio que poderemos estar novamente de forma presencial também. Um beijo a todos e fiquem com Deus.